Fala, meus queridos! Tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Mauro Henrique e hoje nós vamos tratar das configurações do nosso boot para o site Dizo. Eu estarei trazendo para o site GNI também, que é o Ganhar no Insta, mas no momento focaremos no site Dizo. E se você tem muitas perguntas sobre rodar contas do TikTok no navegador, as ações invalidam mesmo? Quanto dá para ganhar? Quantas contas meu PC aguenta rodar? Qual que é a melhor configuração? Mais ou menos contas? Rodar Dizo ou GNI? Ou quem sabe um mix dos dois sites? Afinal, existe diferença entre contas criadas com Facebook, com e-mail Google ou com e-mail temporário? Existe a mesma ideia do Instagram de contas de alta qualidade, de baixa qualidade? Isso realmente no TikTok faz diferença? VPN, vale a pena? E quem sabe uma máquina virtual, vale a pena usar também? Essas e outras questões a gente vai estar abordando nos próximos vídeos. Esses são parâmetros que eu identifiquei, alguns já testei e eu tenho todas as respostas para melhorar o desempenho e o rendimento do seu processo. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa aquele like, já toca no sininho para não perder as novidades, que tem muita novidade. Então, se você está atrás de renda extra, você está no canal certo. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Primeiramente, acessem o link da descrição do vídeo. Vocês irão vir para essa página do Google Drive, onde eu disponibilizei todos os arquivos. Os arquivos foram separados por funções, são 11 funções e ainda existe um material de apoio. Vocês podem estar baixando um por um ou então fazer o download de todos ao mesmo tempo. Depois de baixar os arquivos, ele vai vir numa pastinha zipada, então vocês extraem ele para qualquer lugar do seu computador. Eu sugiro que vocês extraiam ele na área de trabalho. Vamos abrir a nossa pasta. Então, como eu mencionei, nós temos um material de apoio que ensina você a configurar o site da Dizo, a criar abas ou perfil no Google Chrome, ensino a instalar a extensão do TikTok e por último temos como logar o TikTok pelo QR Code, usando o nosso celular e logando no nosso navegador. E aqui temos as funções, pessoal. Antes de iniciarmos as configurações do boot, temos que definir o nosso layout. Se a nossa tela vai ficar maximizada ou minimizada. Toda vez que usamos uma tela minimizada e uma tela maximizada, desta forma, os botões eles dão conflitos, porque um botão fica maior que o outro. Então, sugiro que você defina o seu layout. Eu recomendo trabalhar com todas as telas maximizadas, em tela cheia. Primeira coisa que temos que fazer agora, vamos abrir o nosso Macro Recorder, um documento novo, e vamos salvar o nosso documento. Vamos adicionar qualquer função aqui e vamos salvar nosso documento. Vou salvar como meu boot. Então, nosso boot está aqui. Agora vamos na nossa pastinha, vamos abrir esta função número 1, selecionando a tela. Vamos selecionar o primeiro botão, seguramos o Shift, selecionamos o último botão, então selecionamos todos, ou então Ctrl A, que ele seleciona tudo. Vamos dar um Ctrl C, ou clique botão direito e copiar aqui ó, a função. Podemos fechar, vamos achar nosso boot, vamos abrir, vamos deletar este clique que eu coloquei aqui e vamos colar a nossa função. Esta será a nossa primeira função. O label ele serve para fragmentar o nosso boot. Isso vai fazer com que nós possamos usar funções de goTo, que seria funções que ele vai pular algumas determinadas partes do nosso boot, fazendo que o nosso boot fique muito mais eficiente. Então temos o label 1, vou dar 2 cliques aqui, e eu intitulei ele como tela 1. Então o próximo label que nós iremos adicionar para a próxima tela será a tela 2. E o próximo tela 3, tela 4, e quantas telas a gente for utilizar neste processo. A primeira função que temos que mudar é este clique do mouse. Ó. Um é para movimentar e outro é para clicar. No caso, este clique seria para selecionar a aba, este clique aqui, ó, para ele fazer essa função de chamar a aba. Então nós vamos dar dois cliques aqui, e nós vamos colocar o nosso mouse em cima da nossa aba, e vamos apertar F2, e vamos dar OK. Ele gravou o nosso X e Y. Vamos fazer com o clique,
Vamos copiar o x e y da função e vamos dar OK. Então essa função, ele vai chamar a primeira aba, assim. E agora a gente salva. Arquivo, salvar. Pronto. Podemos fechar. Vamos na nossa pastinha novamente. Vamos na função número 2. Vamos abri-la. Botão iniciar. O botão iniciar não é mais opcional. Para que o nosso boot rode 24 horas, temos que sempre estar chamando as ações, caso elas acabem. Então, ele é essencial para o nosso processo. Vamos selecionar tudo, Ctrl A. Vamos dar um copiar, Ctrl C. Podemos fechar. Vamos lá no nosso boot. Deixa selecionado um clique só apenas na última função e vamos copiar. Pronto. Agora temos que identificar o nosso if imagem do iniciar, do nosso botão iniciar. Eu vou minimizar a tela, deixar ela menor e vamos abrir uma tela para a gente identificar o nosso botão iniciar. Eu não vou me estender muito na identificação dos botões, pois eu já ensinei isso em outros vídeos. Caso você tenha dúvida, você pode estar acompanhando os outros vídeos. Nunca deixe a tela sobrepondo o botão, escondendo ele, porque senão você não vai conseguir identificá-lo e nem testá-lo para ver se ele está corretamente configurado. Então, nesse caso, nós clicaríamos em Capture, selecionaríamos o botão e testaríamos a função até dar True. Enquanto estivesse dando False, nós teríamos que resselecionar o botão até dar True e apertaríamos em OK. Para que o vídeo não fique muito longo, eu não vou fazer. Depois de selecionado corretamente o nosso botão iniciar, notem que o nosso Move e o nosso Click eles estão em eixos X e Y 0, ou seja, toda vez que ele identificar o botão, ele vai posicionar o mouse em cima da imagem e vai fazer o clique. Então aqui nós não precisamos mexer mais em nada, pessoal, deixe do jeito como está. E agora vamos salvar o nosso boot. Salvamos, fechamos e vamos novamente para a nossa terceira função. Vamos para a nossa terceira função. Essa função é opcional, pessoal. Caso vocês não queiram a opção de curtir, vocês podem estar adicionando a mesma, que vai ser esta função, pessoal. Vocês vão identificar este botão de curtir aqui, pessoal. Caso você identifique o botão de curtir, notem que ele tem um clique, um move e um clique sobre um eixo X e Y. Esse eixo X e Y terá que ser configurado, porque é o botão de pular a tarefa, pessoal. Então, notem que aqui tem a barrinha. A gente sempre precisa deixar a barrinha no page down, que é sempre na parte final da tela. Então, puxa a barrinha tudo para o final, para baixo. E aí sim, faz a seleção do mouse. Dá 2 cliques aqui, coloca o mouse em cima e aperta F2 para ele gravar a função. Apertando F2, selecione OK. Ele vai identificar o X e Y da função. Faça nas duas funções, na Move e na Click. O clique é só você copiar a coordenada que está em cima ali e dar OK. Feito isso, toda vez que surgir uma tarefa de curtir, ele vai clicar em pular tarefa. Quando abrir esse pop-up, ele vai dar Enter, que vai ser o OK aqui no caso, pessoal. Ele vai estar dando OK e vai estar pulando a tarefa. Se você adicionar essa função, notem que aqui ele encerra a função. Ele tem o GoTo. E ele está direcionando para a tela 2, no caso. Então aqui ele encerra a função, ele vai pular todo o resto que nós vamos, e ele já vai para a tela 2. Isso vai economizar tempo no processo. Depois de configurado corretamente, vamos selecionar tudo, Ctrl C, podemos fechar, vamos para o nosso boot e vamos adicionar a função aqui embaixo, pessoal, já devidamente configurada. E vamos salvar o nosso boot e podemos fechá-lo. Vamos abri-lo novamente, nossa pastinha. Vamos para a função 4, ver link. Lembrando, pessoal, na função 3, como ela é opcional, caso você não queira adicioná-la, você pula esta parte do vídeo. Botão número 4, ver link, vamos dar 2 cliques. Vamos ter que selecionar o if imagem, minimiza a tela. Vamos para o nosso site da Diso, puxa a barrinha tudo para baixo, no page down, não sobrepõe o botão, clica no if imagem, captura a tela, testa a função até dar true e dá OK. Perfeito? E aqui mesma coisa, caso ele não identifique o ver link, ou seja, caso acabem as tarefas, ele já vai para a tela 2. Ele tem o GoTo aqui que está jogando ele para a tela 2. Então vamos salvar a nossa função, vamos selecionar todo o conteúdo, vamos copiar, Ctrl C, fecha, vamos para o nosso boot, deixa selecionada a última função e cola. Pronto, já temos mais uma parte da função, pessoal. Agora vamos salvar e vamos fechar novamente.
Vamos abrir nosso boot novamente e vamos para a função número 5, pessoal. Acessando o app pelo TikTok Web. Notem que ele tem um delay grande aqui e aí ele procura este botão. Vou minimizar aqui e vou abrir a tela do navegador no site da Diso. Quando você clicar em ver link, notem que antigamente nós tínhamos um botão que esperava a página ser totalmente carregada, esta página. E aí sim ele fazia o clique no botão. Eu retirei esta função e eu tive que adicionar um else, pessoal. E eu vou explicar como que funciona. Primeiramente, nós temos que identificar o nosso if-imagem. Mesma coisa, testa, caso não identifique, captura, você resseleciona a imagem, testa de novo até aparecer true e aperta OK. Feito isso, caso a nossa tela demore para carregar, e quando nós estamos falando do sistema multi-abas, demanda muita memória RAM, e isso pode acontecer que às vezes a tela demore para abrir, para que a gente não perca tempo e não dê algum tipo de erro mais para frente, eu adicionei este else, que é uma contracondição, que é caso a página não carregue e ele não identifique o botão, o que ele vai fazer? Ele vai posicionar e clicar nesse X aqui, pessoal, que ele vai fechar essa aba e vai para a próxima tela. Isso que ele vai fazer, ele não vai pular a ação, ele simplesmente vai ignorar a ação. Então nós temos que configurar esse eixo X e Y para este clique aqui, pessoal, no X aqui de fechar esta aba. Então vamos dar 2 cliques, vamos posicionar o mouse em cima, clicamos F2 e damos OK. E vamos fazer também com esta função, pessoal. Seleciona a função, deixa em cima o mouse, aperta F2 para gravar a ação da posição, dá OK e está devidamente configurado. Vamos copiar, Ctrl A, selecionar tudo, copiar, Ctrl C, ou botão direito e copiar, fecha. Vamos para o nosso boot, vamos na última função, no caso é esse endIf, deixa selecionada a última função e cola, Ctrl V. Pronto, temos mais um pedaço das funções aqui configuradas. Vamos em arquivo e vamos em salvar e fechamos. Vamos abrir novamente nossa pastinha, função número 6. A função número 6, ela é um bug na verdade, que às vezes o TikTok identifica que você já seguiu a pessoa. Isso pode estar correto, você pode já ter seguido aquele perfil, ou pode estar errado, como por exemplo, você pode não ter seguido o perfil e o TikTok tem identificado como você ter seguido. E o que ele vai fazer? Ele vai dar o refresh na página, que é o F5, o atualizar, e vai corrigir este bug. Então caso você queira, eu coloquei como opcional, mas eu particularmente gosto de usar, você vai identificar a mensagem lá na telinha do TikTok Web e vai identificar o botão. Segue a pessoa, a hora que aparecer o if imagem, no caso do mensagem aqui, você faz a captura do botão. Não deixa a tela sobrepondo em cima, como eu já ensinei. Faz a captura, testa a função, se der true, você dá OK aqui, pessoal. Perfeito? Agora nós vamos selecionar todas as funções, Ctrl A, dá um Ctrl C, copia, fecha. Vamos minimizar tudo aqui. Vamos no nosso boot, descemos tudo para baixo aqui no nosso boot. Seleciona a última função, só dá um clique e cola, Ctrl V. Temos mais um pedaço da nossa função. Vamos salvar aqui e podemos fechar. Vamos abrir novamente a nossa pastinha. Função número 7, botão de seguir. Novamente, pessoal, vamos clicar em ver link. Vamos abrir com o app do TikTok e vamos selecionar a imagem de seguir. Não deixa sobrepondo a tela, captura, testa a função e dá OK. O eixo XY já estão em 0 porque ele vai posicionar o mouse sobre o botão e vai fazer o clique. Vamos selecionar tudo, Ctrl A, copiar, Ctrl C, minimiza tudo e vamos colar. Seleciona a última posição e Ctrl V. Pronto, colamos. Vamos salvar, fechar. Vamos abrir nossa pastinha novamente. Função número 8, botão de curtir. Coloquei opcional porque caso você use a função de pular ou curtir, não faz sentido você usar essa função. Então, caso você não usou aquela função de pular ou curtir, nós vamos configurar o nosso botão de curtir. Deixa eu achar uma função de curtir, achei. Vamos clicar no link, abrimos ele com o app do TikTok e nós temos que selecionar o coraçãozinho. Então, mesma coisa, pessoal, não deixe a tela sobrepondo o coração. Clica no if imagem do coraçãozinho, captura, testa a função até dar true e dá OK. Pronto, pessoal. Vamos selecionar tudo, Ctrl A, copiar, Ctrl C, fecha. Vamos no nosso boot, vamos descer
deixa selecionada a última função e cola. Salva e fechamos. Vamos abrir novamente nosso boot. Função 9 é a função que ele faz o refresh na tela para ver se ele seguiu ou não o perfil. Caso você queira adicionar essa opção, que ela também é opcional, essa função, nós vamos configurar este if imagem de seguir. Então toda vez que você seguir e ele der o refresh na tela, se aparecer novamente o botão de seguir, ele vai identificar e ele vai fazer isso, pessoal. Ele vai clicar em fechar a tela e vai pular para a próxima tela. Ele não vai confirmar a ação. Então caso você queira adicionar essa função, você tem que reconhecer o botão. Vamos lá para a nossa tela novamente. Vamos clicar em ver link. Vamos abrir com o TikTok Web. Identifica o botão de seguir aqui. Captura, testa a imagem. Não deixe sobrepondo. Testa a imagem e a hora que der true, a gente aperta OK. Depois que fizer isso, nós temos que configurar para fechar a tela. Vamos configurar essas duas funções de x e y, o move e o click, para a função de fechar a tela, que seria aqui, pessoal. Posiciona o mouse aqui no fechar, no x aqui, dá um F2 para gravar a posição do mouse, dá OK, faz isso com essa próxima função também e salva. Salvou? Seleciona tudo, Ctrl A, copia tudo, Ctrl C, fecha, vamos abrir o nosso boot e vamos colar. Caso você não queira adicionar essa função, você pula esta parte. E vamos salvar nosso boot. E podemos fechá-lo. Vamos abrir novamente nosso boot. Vamos para a função número 10. Vamos configurar nossa função número 10. Função número 10 começa aqui, pessoal. E eu vou explicar. Nós temos que configurar este clique, que é o Move o Click, de fechar a tela, como nós fizemos na configuração anterior. Damos 2 cliques na função, deixamos o mouse em cima do X de fechar, F2 para capturar posição e OK. Faça isso com a função de baixo aqui também, pessoal, do clique. Mesma coisa e OK. Essa outra função seria a função de confirmar a tarefa. Por que eu coloquei ela no eixo X e Y e não no botão confirmar? Porque eu tinha observado que ela dava muito problema, às vezes não reconhecia o botão. Então eu acabei retirando o botão e coloquei no eixo X e Y. Para que não tenhamos problemas com o botão confirmar, temos que deixar essa barrinha sempre no final, sempre para baixo, pessoal, aqui, ó, no page down. Tanto que eu adicionei a função page down, ou seja, caso por algum motivo a barrinha não esteja no final, automaticamente nós vamos fazer o page down, vamos fazer que a barrinha fique no final, e aí então ele vai confirmar a tarefa. Temos que achar o botão de confirmar no eixo X e Y. Então vamos puxar para o lado a nossa tela, vamos clicar aqui, 2 cliques na função, coloca o mouse em cima, aperta F2 para capturar a posição do mouse e dá OK. Faça a mesma coisa com o botão de clique de baixo. Dá 2 cliques, posiciona o mouse em cima, F2 para capturar a posição do mouse e OK. Pronto, nosso botão está configurado. Vamos selecionar tudo, Ctrl A, Ctrl C, fechamos. Vamos abrir o nosso boot. Vamos descer tudo para baixo, selecionar a última função e vamos colar. E pronto, aqui terminou a nossa tela 1, pessoal. A configuração da tela 1. E vamos salvar. Podemos fechar agora. Depois de configurar o nosso boot da maneira conveniente, sugiro testá-lo para ver se todas as funções estão corretamente configuradas. Então você abre o seu boot e dá o play, pessoal. Então, depois de testar a sua função e todas as funções funcionarem corretamente, nós temos que adicionar a nossa última função, a tela ociosa. Vamos clicar na função, eu vou dar um Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar, vou fechar, vou abrir o nosso boot e vamos colar ela depois desse comentário, fim. Vamos colá-la aqui. Para que serve esta função, pessoal? Basicamente, para nada. Porém, ela é essencial para que não bugue o nosso macro recorder. Porque se você não colocar essa função, toda vez que uma tela pula para a outra, e ela pula para a outra, e pula para a outra, e vai chegar na última tela, ela vai poder pular para a primeira, digamos assim, ele não contabiliza o loop. Caso ele não contabilize o loop, em determinado momento ele vai bugar. E quando eu digo bugar, simplesmente ele fica doidão. Ele não sabe mais que tela ele tem que abrir, ele não sabe mais que função ele tem que executar,
Então, para que não aconteça esse erro com você, como aconteceu comigo, você simplesmente vai configurar um clique em algum lugar da tela que não faça diferença nenhuma, apenas para contabilizar o loop, que vai ser, por exemplo, aqui, ó, do lado aqui do relógio, ó. Por exemplo, aqui, ó, esse clique aqui, ó, não vai fazer diferença nenhuma. Então você deixa o mouse posicionado, aperta F2 e OK, pronto. Só isso, está configurado o nosso boot para uma tela. Depois de configurado o nosso boot para uma tela, para configurá-lo para duas telas, tudo que nós temos que fazer é seleciona o Label 1, desce até o comentário fim. Antes de clicar no comentário fim, segura o Shift e clica. Ele vai selecionar todas as funções. Vamos dar um Ctrl C para copiar. Pronto, copiamos. Agora vamos selecionar o comentário fim, deixar selecionado e Ctrl V, cola. Pronto, colamos a nossa função. O que muda de uma função para outra é apenas esta primeira função, pessoal, que é o clique que vai chamar a segunda tela. Mas temos que configurar o label, o clique, todos os GoTo, que agora eles têm que jogar para, no caso, a tela 3, e só isso. Então, vamos começar a configurar a tela 2. Achamos o label, modificamos o label agora para a tela 2, vamos dar OK. Mudamos a posição do mouse para a tela 2, que no caso vai ser esta aqui. Aperta F2 e dá OK. Faça isso com o botão da função de baixo. Deixa o mouse em cima, aperta F2 e dá OK. Aqui no GoTo, nós selecionamos a tela 3, que agora ele tem que jogar para a próxima tela. Novamente, tela 3, tela 3, tela 3. E agora nós temos que mudar este label para tela 3. Pronto, e salvamos. O nosso boot agora está configurado para duas telas. Para configurar para as 3 telas, o que nós vamos fazer? Selecionamos o label, pode ser qualquer um label, até o comentário fim da função. Segura o Shift, clica, selecionou toda a função, desde o label até o comentário fim. Ctrl C, deixa selecionado o comentário fim. Ctrl V, copiou e colou. Novamente, mudamos o label para a tela 3. Mudamos a tela 3 do GoTo para a tela 4, em todos os GoTos. Voltamos no início da função e alteramos apenas o clique para chamar a terceira tela, que agora no caso vai ser esta. F2, gravou, OK. Seleciona novamente, F2, deixa o mouse posicionado em cima da terceira tela, F2, OK. E mudamos este lábio da função ociosa, da tela ociosa, para tela 4. Pronto. Já temos configurados 3 telas. Para colocar mais telas, é só seguir esse passo a passo até colocar a quantidade de telas que você desejar. E salvamos o nosso boot. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite o boot. Outras questões referente a valores, qual a melhor configuração e dicas e dúvidas a respeito do nosso boot, eu estarei trazendo um vídeo específico para isso. Então um grande abraço e valeu!